Sejam bem-vindos ao 17º episódio da série Revelação Cósmica, que está revelando tudo para nós sobre o que acontece no Sistema Solar e mais, aqui mesmo na Terra, na Antártida e outros locais onde a gente nem faz ideia que o ser humano já chegou e já tem bases lá há muito tempo. Nós estamos começando aqui a conhecer tudo isso, com os delatores do programa espacial americano, através da série Gaia AM. Vou deixar que o próprio David Wilcock apresente este episódio de hoje. Ele disse: bem-vindo a este mundo chocante do aparentemente inacreditável Revelação Cósmica. Estamos aqui com o Corey Goode, o maior dos informantes. Um homem que sabe de mais coisas do que todos os outros informantes que já reuni. Nossa conversa é fascinante mesmo. Corey, seja bem-vindo. Obrigado dizer. Estamos falando sobre o Tenente Gonzalez, que é uma figura misteriosa e despertou muita curiosidade na internet. Tem gente que diz que ele vai aparecer. É verdade? Não, ele não pensa em aparecer em momento algum. Certo. O pessoal está pensando, só queremos ver outro cara que saiba o que Corey está falando. Porque é má ideia ele aparecer. Ele tem outra vida aqui na Terra. Ele não fica muito aqui. Se ele aparecesse neste momento, seria muito perigoso para ele e para a operação. Ele não tem filhos ou família. E tem gente que poderia achar mais seguro para ele aparecer do que eu com minha família e filhos. Eu concordo até certo ponto. Então os aviários azuis, claro, ajudaram o Solar Warden, o diretor solar, a tentar revelar tudo para a humanidade. O Solar Warden é um outro programa, que quer revelar estas coisas todas para a humanidade. De onde veio? Qual a história do contato deles com você? Porque eu lembro do dia incrível, 27 de fevereiro de 2015, quando me contou via Skype que os aviários tinham pedido especificamente que você, direto do programa espacial, de onde veio isso? Qual é a história do contato deles com você? Eu contei que estava em um contato com um ser de quem não daria detalhes, nem descreveria para você, e eu respeitei por isso, mas isso também me deixou muito curioso, já que com tantas coisas ultrajantes que me contava, por que escondia isso? Eu só sabia que eram azuis, só isso. Foi há 4 anos. Certo, 4 anos antes de 2015 seria 2011 por aí. E acontece que o Tenente Coronel Gonzalez fez contato com eles durante a mesma época. Lá por 2011 também. Sim, e ele tinha sido um contato entre os aviários azuis e o Solar Warden. Não é só o Solar Warden, certo? Mas muita gente tem dito que era só o Solar Warden, que é um grupo, pessoal, um grupo dissidente que saiu e também não faz parte desses tão militarizado assim. É um conglomerado de desertores, que ele está falando, de vários programas. E ele tinha dado informações dos aviários azuis há algum tempo. E então, de repente, do nada, deram meu nome e dados para ele. E ele chega ao Conselho da Aliança e diz: os aviários azuis escolheram este cara como seu delegado. E eles não gostaram nada disso. Queriam Gonzalez como delegado. O que isso sem entrar em detalhes comprometedores? Como seria a vida dele? Ele tem uma casa, um carro? Sim, mora numa casa numa área rural. As pessoas, ele diria, se encontrasse que ele tem um emprego, tem toda uma história, um trabalho que existe, e ele pode ir lá? Sim. Não quero dizer mais nada. Claro. Tem quem pense na internet que ele vai nos encontrar num programa de rádio e precisamos especificar que isso não vai acontecer. Não. Está dizendo que os aviários contataram vocês dois em 2011. Isso foi antes de surgirem as 100 e poucas esferas do tamanho da Lua, de Netuno e de Júpiter? Foi na mesma época? Foi um pouco antes? Dou um pause aqui porque ele está se referindo os aviários azuis são os seres das esferas, que espalham esferas por todo o sistema solar como amortecedores, O sistema solar é um fluido, está dentro de um fluido cósmico
de energia, né, de campos de torção que vem desde lá do buraco negro central. Então a gente passa por várias turbulências dentro de um mega turbilhão de água que é a galáxia. E que essas turbulências energéticas afetam aqui a Terra, né, porque energeticamente, né, sai volumes de energia maior e menor, o que afeta nós seres humanos, nossa consciência. E até mesmo o próprio Sol poder trazer grandes explosões solares, enfim, coisas do tipo. E essas esferas posicionadas pelo Sistema Solar amortecem essas ondas cósmicas para que a gente não sofra tanto esses impactos e consiga passar com maior leveza por este período de grande intensidade energética, até que a gente, por estar moralmente mais elevados, consiga administrar uma maior quantidade de energia cósmica vindo aqui para nós. Ele disse que foi que acontecia antes e foi durante o fluxo, certo? Parece que houve um esforço e que uma das iniciativas era aproximar as esferas e outra era pegar os delegados, começando com Gonzales. E quando aparentemente estava pronto para a missão, você era convidado. Certo, fui eu. Isso, eu fui preparado, mas não sabia que estava sendo preparado nem para quê. Eu estava me reconciliando com o meu passado e com o que tinha me envolvido. E quando cheguei ao ponto de me reconciliar com isso, lidei com os aviários azuis, com as informações deles. Quando houve esse primeiro contato, no seu caso em 2011, você os viu como aquela ilustração? Você viu esses seres ou eram como uma esfera azul? O que vivenciou? Eles pareciam para as pessoas em sonhos. Eles apareciam para as pessoas em sonhos lúcidos. Depois eles aparecem fisicamente para você. Depois de terem preparado você nos sonhos. É o que eles dizem em A Lei do Uno, o mesmo protocolo. Eles dizem em A Lei do Uno que preparam as pessoas porque as pessoas que os recebiam ficavam com um ego enorme e eram adoradas por eles como uma espécie de messias. E uma das coisas na sua história que me fascinou foi que a primeira diretriz que reprimia, né, nos contatos pessoais parece ter sido ignorada pela necessidade do momento, porque precisamos dar início a uma era de ouro e precisamos de ajuda para chegar lá. E depois de cada reunião me avisaram sobre o ego, meu ego e esta informação virar culto ou religião, o que não deve ser de forma alguma. Vamos voltar para aquele momento de novo. Diga como começou. Disse que começou com sonhos, quando você soube que estava em contato com o que chama de aviários azuis. Eu soube nos sonhos, mas não foi... Eles eram iguais às ilustrações nos sonhos? Praticamente. A ilustração que saiu não é perfeita. Mas sim, nos sonhos é assim. Nos sonhos e pessoalmente, quando finalmente apareceram, sonhos muitas vezes mostram coisas simbólicas e estranhas. Você olha para cá e olha para lá e muda. Esses sonhos pareciam ter essa natureza simbólica ou foi um contato mais lúcido? Foi muito lúcido, real e tangível. Nunca tinha tido sonhos como aqueles antes. Muita gente na internet tenta dizer que entrou na história com você, que vivencia os mesmos contatos que você e tenta se retratar como autoridades. E agem como se suas informações devessem ser consideradas. De que forma a maioria das pessoas é contatada? Porque parece que muitos são fraudulentos, não condizem com o que você ouve, com o que a maioria das pessoas é contatada. Que tipo de experiência pode ocorrer? A maioria é contatada por experiências com orbes azuis, que são... As orbes azuis são a dimensão mais alta da aliança dos seres das esferas. Eles são mais altos, eles são mais densos, né, que os aviários azuis, mas todos parecem ter certeza. Acho que o aviário azul tem um quê romântico. As pessoas têm certeza disso. Mas a maioria das pessoas tem vivências com as esferas. O que isso envolveria? O que está acontecendo? Normalmente, uma esfera ou esferas azuis aparecem e fazem a volta ou param diante das pessoas e pulsam.
E as pessoas ou recebem uma mensagem de que lembram, ou pensam que viram uma coisa real. E não entendem que receberam uma mensagem do subconsciente, ou seu ser superior recebeu uma mensagem. Isso é, elas recebem uma mensagem desses seres de alta dimensão por motivos futuros. Isso é impressionante. Qual é o papel do Gonzalez quando, como ele disse, qual é a diferença dos contatos com você e com ele? Ele estava no programa quando isso aconteceu? Os contatos acontecem da mesma forma. Ele foi nomeado delegado do programa espacial. Ele é um delegado do programa espacial e dos Aviários Azuis. E eu fui nomeado delegado dos Aviários Azuis e da Aliança do Programa Espacial e de vários outros grupos que querem conhecer, mas ainda não conheceram pessoalmente. E eu já estive em reuniões diferentes do Conselho da Federação. E ele me acompanhou em várias. Houve viagens em que você tomou o espaço desde que isso começou, sem o Gonzalez, sem vê-lo nunca? Sim, mas recentemente ele esteve. Ele participou da maior parte. E quando eu estive aqui, na última filmagem da Gaia AM, houve duas reuniões muito importantes que tiveram que ser que eram importantes, então ele teve que comparecer. Uma era com a Aliança da Federação Draco. Foi uma reunião muito traumática para ele. Mas a segunda foi bem mais inspiradora. Foi com a Superfederação, de 40 principais grupos de extraterrestres, envolvidos em 22 diferentes experiências genéticas e outras na humanidade. E havia 20 outros, eram 60 grupos envolvidos nesta grande experiência. A mistura do nosso DNA, né? A mistura das 22 experiências. E essas foram suas experiências iniciais no espaço. Faz parte disso, certo? Então, só relembrando, o que fazia nessas conferências da Superfederação? Quantos anos tinha e qual era a sua função? Eu era muito jovem. Estava na adolescência, pré-adolescência. E fazia... Era um dos empáticos, intuitivos, que cada um de nós, quando chegamos, temos 3 empáticos intuitivos conosco. Empáticos intuitivos estão lá para detectar farsa ou perigo. E isso era o que eu fazia. Mas agora, quando Gonzalez e eu vamos às reuniões, temos este apoio para nós. Os seres na Superfederação sabiam que você estava lá para detectar farsas? Sim, todos eles têm esse tipo de pessoa, esse tipo de papel, certo? Descrevi a nave enorme, que é modular. Pode ser modificada para qualquer missão. Tem de 15 a 18 metros de comprimento. A nave o levou com sua equipe de apoio, tirando-o da área próxima aos gigantes de gás. Normalmente no meio, perto de Júpiter e Saturno. Esta é uma área que você não conseguiria ver sem um telescópio. É dentro de uma bolha de distorção temporal. Você entra lá e sai no mesmo lugar onde entrou. E quando você entra, é tudo preto. Não vê estrelas, não vê o Sol, não vê os planetas. É tudo preto. O Sol não tem nada visível, nada. Você só vê a estação onde são as reuniões do conselho. Vai ver, e as pessoas nas naves. Você vê outras naves chegando nas áreas de pouso. Então a nave dele chega. Ele e a equipe saem e eles, pela primeira vez, ele é reconhecido, porque ele já tinha estado lá num papel de apoio comigo. Só tinha me reconhecido porque eu era o delegado. Pode nos dar o visual disso como se fosse um filme? O que vemos? É como uma cidade? É uma estrutura grande para sediar o conselho? Ou pode ter outras coisas dentro? Sim, é uma estação espacial muito avançada. E ao sair da nave e começar a andar pelos corredores, em direção ao salão principal, o salão do conselho, ele estava andando e sendo reconhecido pela primeira vez. E tinha um foyer para onde as pessoas se encontram e se cumprimentam antes. Uma antessala, então. Quando você entra no salão, tudo onde eles se sentam, todos, tem um formato de ferradura. E a cadeira principal é elevada. 3 cadeiras são abaixadas e tem um trilho em volta.
Tem uma ferradura para cada delegação. E o delegado senta na cadeira. E eles têm um conselheiro que fica em pé à esquerda. Neste caso, a sala estava muito cheia. É bem parecido com Star Wars. Eles sabiam que era um grande anúncio seria feito. Então todos estavam em pé, tinham cadeiras extras para os delegados, para o grupo de 60 que estava lá, tinha uma área para sentar e ficar em pé, para vários outros. Ele disse que gostou muito de sentar na cadeira, porque antes, quando ele chegou e eu sentei lá, ele tinha servido como tradutor universal para uma língua estranha de extraterrestres, monótona, que ninguém mais ouvia ou entendia. Então ele sentou lá esperando algo estranho. Mas ele se sentou na cadeira, veio um ser e fez os anúncios. Foi um dos seres nós conhecemos bem. Tem a pele cor de abóbora e olhos azuis enormes. E um espinhaço de orelha a orelha. E é muito alto e usa um manto de monge. Que o apresentou, pediu que ele fosse à frente. Ele foi lá para a frente e fez um anúncio que muitos esperavam ouvir. Que a barreira interna em volta da Terra seria relaxada, para que vários extraterrestres que estavam presos na Terra e eram benevolentes, estudavam nossos oceanos, nossas florestas, eles que não ligavam para a humanidade, estavam aqui para estudar o ecossistema, mas tinham muitos problemas por estarem presos aqui, na Terra, por tanto tempo. Estava no fim do suprimento. Não, eles tinham vários problemas. Então eles poderiam voltar para suas equipes, que os aguardavam fora da órbita da Terra, longe. Eu dou um pause aqui porque os aviários, eles fizeram uma barreira de proteção ao redor da Terra, né, uma esfera de proteção, para que os draconianos, né, não pudessem entrar mais aqui no espaço, vir fazer reforço para os que aqui já estavam, né? Mas da mesma forma também quem estava aqui não podia sair, né? Até mesmo para os próprios draconianos não saírem e multiplicar o império deles aí afora. Então esse conselho está discutindo sobre esta barreira que, pelo comunicado então, seria relaxada essa barreira, né? Afrouxada. E isto, os empáticos disseram que quando anunciaram isso, houve um grande alívio na sala. Então ele anunciou que voltariam ao sistema antigo de patrulhas, como o controle de tráfego para as pessoas irem e virem. Depois ele voltou e se sentou na cadeira. E aí aconteceu o que sempre acontecia nas minhas reuniões. Cada um dos 40 grupos foi à frente e fez um resumo de 2 minutos de como eles contribuíram com a humanidade e a experiência e por que fizeram as maravilhas que fizeram. Depois voltaram a se sentar um após o outro. E então, depois de tudo, voltavam ao ônibus ou à nave e voltavam para interrogatório. O que esses seres pensavam que fizeram de tão valioso para nós? Eles pensaram que esta grande experiência foi uma grande contribuição para a galáxia toda. Para a galáxia? Sim, e além. Eles pensaram que os aviários azuis afirmaram que, embora alguns seres sejam muito benevolentes, eles ainda são bem reservados e, portanto, alguns servem a si mesmos. Eles nos veem como uma raça mestre com a qual querem gerar o humano supremo? Há 22 agendas e algumas competem entre si, como a gente já viu, né? E também temos a agenda dos Draco e tudo isso. Então é muito complicado, é muito complexo. Mas como beneficiar a galáxia? Não estou entendendo. Quando dizemos nós, falamos desta carne e osso, sabe? Certo. Essa também é uma experiência espiritual bem maior do que a maioria percebe. Alguns desses seres encarnam como nós. Este é um dos programas. É a primeira parte deles. Sabe, algumas pessoas são sementes, né, estelares. Eles são alguns desses grupos aqui. E você é uma semente, um errante? É título do episódio mais popular. Temos um questionário que pode assistir
com detalhes, e se você tiver aquelas características e se responder a essas perguntas, provavelmente você é um extraterrestre. Sim, a maioria das pessoas contatadas por estas esferas são sementes estelares. E os grupos da Kabbalah, por falta de palavra melhor, se interessam muito pelas sementes estelares e as usam para o lado escuro, eu acho. O que a Kabbalah está fazendo para achar essas sementes das estrelas? Qual é o modus operandi dele? Eles têm diversos, mas comigo usaram testes padrão na escola. Sempre tinham pessoas lá em busca de quem tenha certas habilidades. E depois fizeram mais testes. Testam as pessoas e veem se elas se enquadram nos critérios. Essas pessoas não se lembram, na encarnação de agora, que sua vida passada foi como extraterrestre. Isto. Existem regras. Existem regras que dizem que devem parecer humanas e pessoas comuns? Sim. E as esferas azuis que as visitam fazem parte de um despertar. Essas pessoas passam por um despertar agora. Quanto ao papel delas, sua missão nesta vida, por que estão aqui. A Superfederação sabe da mudança energética que ocorre com o Sol, os tsunamis de energia? Sabe sim. Como? Qual é o envolvimento deles nisso? Como veem isso? Muitos deles tinham planejado sair daqui quando isso aconteceu, por algum motivo. Para isso, existia a barreira externa, né? Para manter quem tivesse a ver com o conserto da nossa biosfera e da humanidade aqui, não deixando que escapassem. Tem uma frase em A Lei do Uno que diz que quando ocorrer esse salto quântico, e se você não estiver pronto para a quarta dimensão, seu corpo será incompatível com o que virá. Essa frase sugeriria que essas pessoas são muito de terceira dimensão e não são puras o bastante para viver a transformação. E seria uma sentença de morte para essas criaturas? Sim. E muitos desses extraterrestres e os aviários azuis, muito do que eles acreditam, a base do seu trabalho é o que eu ouço em A Lei Natural e em A Lei do Uno. Então, o que é a lei natural? Estou aprendendo muitas dessas coisas. Sabe, no começo, quando entrei em contato com você, e você me contou, e eu tinha ouvido falar e lido pouco sobre a Lei do Uno, e eu ainda preciso aprender mais sobre a Lei do Uno. Os aviários azuis recomendaram, e eu vi isso no seu quarto. Sim, minha mulher está lendo. Não está deteriorado? Não, ela está no fim. É uma boa leitora. Porque parece novo? Sim, eu nem li ainda. Então, não estou indo tão bem quanto deveria para aprender isso. Mas fez um trabalho arriscando sua vida ao aparecer. Temos muito mais para falar. Sou o David Wilcock, obrigado pela audiência, porque você precisa saber a verdade. Você também precisa saber a verdade. A gente vai continuar com a nossa série Revelação Cósmica, porque tem mais coisas muito interessantes que virão aí pela frente. Eu espero que você esteja gostando das nossas séries aqui no domingo. Aperte o like, deixe seu comentário e nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!